de lado todo o peso. Na outra Bíblia, na outra tradução, né, diz todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a corrida ou a carreira que está proposta diante de nós. Nosso Pai Celestial, é o Senhor quem faz tudo por nós. Nós mesmos nada podemos fazer sem o Senhor. Temos sido muito ajudados nesta semana espiritualmente. O nosso físico fica cansado, fica esgotado, mas quanto mais esgotado e cansado fica o físico, melhor fica a condição da alma, a condição do espírito. Agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós e pelo que o Senhor fará por nós, porque nós cremos que o Senhor ainda tem muita coisa boa para nos dar. Obrigado por mais este culto, por mais este privilégio que estamos tendo de pelo menos poder ver um ao outro de perto. Não podemos apertar a mão, não podemos abraçar, mas podemos pelo menos ver de perto, outros vendo através da internet, e ainda é um privilégio. Difícil será quando nós não pudermos ver mesmo um ao outro, mas será pouco tempo e estaremos juntos do outro lado. Senhor, esforça nossa coragem, que este culto seja um revigoramento para a nossa coragem, que possamos ser corajosos, ó Pai. Livra-nos de sermos medrosos, covardes, mas que possamos ser corajosos em enfrentar cada situação, olhando para cima e crendo na grande vitória do amor divino. Continue ajudando a todos nós, curando aquele que está enfermo, repreendendo Satanás, os seus demônios. Não importa o nome que o demônio tenha, se é câncer, se é coronavírus, se é bactéria, seja o que for, que esses demônios sejam repreendidos do meio do teu povo e que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós e continue ajudando a todos nesta jornada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Neste peito tão fraco palpita um coração onde habita o Espírito de Deus. O coração cristão não consegue odiar. O coração cristão só conhece o que é o amar. Mesmo nas lutas e decepções, este coração só sabe amar. O coração cristão não consegue odiar. O coração cristão só conhece o perdoar.
conhece o perdão. Coração cristão está pronto para amar. O coração cristão está pronto a perdoar. Este é o segredo de um sincero coração, onde habita o Santo Espírito de Deus. Neste peito tão fraco palpita um coração, onde habita o Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe, irmã Rosângela. Nós vamos tomar o restinho de tempo deste culto com o finalzinho da mensagem Deus em Simplicidade. O profeta diz assim: aquele grande dia está se aproximando. Ele disse isso há mais de 50 anos atrás. O que nós podemos dizer hoje? Será que está longe? Será que vai demorar? Mas, pela sua visão, ele disse: aquele grande dia está se aproximando. E pelo cumprimento de suas visões, nós podemos dizer: aquele grande dia está mais perto do que nunca. E o que nós temos que fazer? Desesperar? Clamar? Gritar? Ficarmos angustiados? Não. Ele disse assim: somente ame a Jesus. Somente ame a Jesus. É muito simples, é muito mais simples do que qualquer um de nós aqui nessa noite. Somos simples, ainda é mais simples. É tão simples que aquele que não sabe falar, não sabe andar direito, não sabe ler, vamos dizer assim, é meio bobinho, aquele é capaz de crer, de tão simples que é. A Bíblia, Isaías, chegou a dizer que os loucos, nem os loucos errarão. O que faz a pessoa perder Deus de vista é a cegueira intelectual, é a cegueira da jactância, é a cegueira do ego, é a cegueira da falta de humildade, é que faz a pessoa perder Deus de vista. Perder
os acontecimentos de Deus. Porque os acontecimentos de Deus são tão simples e humildes que os humildes podem ver. Jesus disse: graças te dou, Senhor, dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. Não é bom, não é agradável você ficar junto com uma pessoa sabida, uma pessoa entendida. Para mim não é agradável. A gente fica, parece que a gente fica assim meio sem graça, né? Agora é tão bom você estar junto com pessoas simples, que conversa simples, que não sabe nada, mas quando você toca em Deus, ele tem uma fé genuína para crer na palavra de Deus, e tem espírito para sentir a palavra se cumprindo. O sábio, o entendido, tem um espírito muito exaltado e por isso não é sensível. E quem não tem um espírito sensível jamais pode sentir Deus. Jamais. Pode sentir a presença de Deus. A presença de Deus, ela é sentida por um espírito humilde, simples, pequeno. Se não for, não sente. Aquela pessoa sábia, o irmão Brana fala nas mensagens dos selos, muito cuidado com aquela pessoa que tem resposta para tudo, que sabe tudo. Essa pessoa é muito difícil sentir a presença de Deus, é muito difícil. Os que mais sentem a presença de Deus são aqueles que não sabem, não sabem explicar, falham em ver, não têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Agora Jesus se alegrou porque os humildes vê, os pequeninos vê, por isso que Jesus se alegrou, porque Ele ama os pequeninos. Você quer agradar a Deus? Ame os pequeninos, ame os humildes, ame os simples, aí você estará fazendo as mesmas obras que Jesus fez. Ande com os pobres. Agora, irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. O que poderia lançar você para bem longe de Deus? Seus pecados. Meus pecados, nossos pecados. Mas veja o que aconteceu. Lembre-se, o sangue de Jesus Cristo leva os nossos pecados para tão longe que nem mais estão na memória de Deus. Ao invés dos nossos pecados nos lançar distantes de Deus, o sangue de Jesus Cristo lançou os nossos pecados distantes de nós. Tão distantes que Deus nem sequer lembra
desses pecados. Irmãos, medite nisso. Um pecado confessado diante de Deus, Deus não consegue se lembrar dele. Agora eu penso, Deus não lembrar, sair da memória de Deus. O sangue de Jesus Cristo tira toda mancha. Toda mancha. Você pensa assim, eu pequei, eu errei, eu falhei. Ainda bem que tem uma coisa lá dentro que faz você saber que você pecou, que você errou, que você falhou. Essa coisa é o Espírito Santo. Ele foi enviado para nos convencer dos nossos erros. Ele não deixa você em paz enquanto você não volta atrás e não pega o sangue de Jesus Cristo e limpa aquilo. Você tem o sangue de Jesus Cristo a seu favor, mas você tem que usá-lo, você tem que aplicar o sinal. Você tem que usar o sangue para limpar. Só o sangue de Jesus Cristo limpa, ao ponto de não deixar mancha. É como o cloro, não deixa marca. Então, quando você se arrepende, você convence que você pecou, irmãos, isso aqui é bom, porque não precisa do pastor falar. Quando é o pastor que fala, não adianta, não vale. A pessoa consertar um erro, consertar um pecado, porque o pastor falou, não adianta, não vai ter efeito. Ele vai voltar de novo para aquele velho vômito. Mas quando a pessoa conserta, porque o Espírito Santo falou com ele, com ela lá dentro dela, aí é diferente. Ela morre, mas não volta mais naquilo. Porque foi o Espírito Santo que fez a obra da redenção daquele pecado na vida daquela pessoa. Ainda que seja usando a palavra, porque a palavra é uma coisa, o pastor é outra. É por isso que eu não gosto de ficar pegando no pé das pessoas, porque eu sei que isso não vai adiantar nada, isso não vai resolver. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não deve fazer isso. Não adianta, esse tipo de coisa não salva ninguém, só faz ferir as pessoas. Às vezes a gente faz isso, né? Mas não adianta não. Agora, quando vem lá de dentro, a pessoa mesma se convenceu que ela errou, que ela pecou, ela entristece. Umbrando diz que é a tristeza segundo Deus. Então a pessoa baixa a cabeça, vai lá para o Salmo 51, como o pastor Joaquim disse hoje de manhã, e clama a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário, dá-me um coração puro, um espírito reto, e não me lances fora da tua presença. Eu prefiro que o pecado seja lançado para bem longe de mim, do que o Senhor me lançar fora da tua presença. E aí você chora, você confessa aquilo diante de Deus. Se é algo contra alguém, você confessa aquilo no escritório, na presença do pastor. E o sangue de Jesus. Veja o que o sangue de Jesus faz. O pecado tinha deixado uma mancha carmesim, uma mancha vermelha. O
O sangue de Jesus lavou, deixando-a branca como a neve. Ei, irmãos, a confissão é doída, não é fácil, mas depois da confissão, a alegria é muito grande, porque você sente a sua alma limpa. Não existe embaraço pior, não existe peso maior do que uma alma manchada. Está certo que nós cometemos o pecado na carne, mas ele mancha a alma. Nossa carne vai continuar sendo carne, mas o sangue de Jesus Cristo limpa a alma, mediante o arrependimento e a confissão dos nossos pecados. E você pode ter cicatrizes e marcas de todo jeito no seu corpo, mas se a sua alma está limpa, ela está mais branca do que a neve. E aí o profeta diz: então diante do trono eu me encontro completo nele, no sangue de Jesus Cristo. Aí eu não posso comparar o que eu estou falando com o que o pastor Joaquim falou de manhã, mas nós podemos fazer uma conexão, né? Juntar. Veja só que coisa profunda isso aqui. Quem de nós pode dizer assim: eu sou completo, eu sou perfeito? Humanamente falando, não, ninguém, não tem nenhum aqui. Não tem nenhum de nós aqui que vai subir no arrebatamento sem sofrer a transformação, sem o de dentro se manifestar, para ter um corpo incorruptível para subir. Humanamente falando, quer dizer, por fora nós somos todos da mesma massa, chama pecado. Nós ouvimos de manhã: em pecado minha mãe me concebeu. A sua não? Você não foi concebido em pecado? Todo mundo do mesmo jeitinho. Por isso, todos estão encerrados debaixo do pecado. Romanos 3:23, né? Para com todos Deus usar de misericórdia. Então a mesma misericórdia que Ele usa para mim, Ele usa para o ladrão, para o bêbado, para o mais vil pecador que existe. Agora, quando a nossa alma é limpa, então nós somos irmãos. Sabe por que nós não podemos condenar uns aos outros? Porque nós somos irmãos. Como é que você vai condenar uma pessoa que você chama ela de irmão, de irmã? Não tem jeito. Então você está condenando a você também, ele é seu irmão. Humanamente nós somos todos irmãos. Aquele bêbado que está lá na rua lá é meu irmão, humanamente falando. Cada mau elemento que está aí é meu irmão, humanamente falando. Humanamente falando, preste atenção. Agora, nós que somos redimidos, que somos perdoados, que somos lavados no sangue de Jesus Cristo, que temos uma alma limpa, então nós somos irmãos. Eu e você estamos supostos a fazer as mesmas coisas. O profeta disse: se Deus tirar a mão de misericórdia sobre mim, eu faço pior do que isso aí. Estamos supostos a fazer as mesmas coisas, praticar os mesmos erros, as mesmas falhas, porque somos do mesmo material, vivemos na mesma dimensão
enfrentamos as mesmas circunstâncias, humanamente falando, por fora. Agora, por dentro, cada erro que cometemos, cada falha que cometemos, nós arrependemos daquilo com amargura. Aquilo nos tortura, aquilo nos faz sofrer. Essa é a diferença entre nós e aquele que está lá fora. Ele não é meu irmão nesse sentido, porque ele mata, ele rouba, ele prostitui, ele bebe, ele fuma, ele joga e não sente nada. Mas se eu falar uma coisinha ruim a respeito do irmão, aquilo me faz sofrer tanto, tanto, até que eu volte e conserte aquilo. E aí acontece o mesmo com você. Então nós somos irmãos. Espiritualmente, como filhos de Deus, quem te chama de irmão é a minha alma. Você me chama de irmão, é a sua alma que está me chamando de irmão. Por fora nós somos mais negros do que a parede do inferno, disse o irmão Brana. Mas por dentro nós somos mais alvos do que a neve. E é isso que nos faz sermos irmãos. É por isso que não falamos mal uns dos outros, não condenamos uns aos outros. Porque aquele pecado que você está condenando no irmão, o sangue de Jesus Cristo é capaz de lançá-lo tão longe que Deus não se lembra dele. Oh, que coisa! Como posso ser completo? Como posso ser perfeito? Por causa do sangue. Não eu, mas esse sangue permanece entre Deus e eu. Você sabia que o sangue de Jesus Cristo permanece 24 horas por dia entre Deus e você? Aquele pecado que você cometeu e vai consertar ele o mais rápido possível, Deus nem sequer viu. Porque o sangue de Jesus está entre você e ele, todo o tempo. Sabe por quê? Porque eu aceitei. Amém. Você aceitou? Você aceita nessa noite? Porque sem o sangue de Jesus você não chega lá. Não pense assim, meu Deus, se eu morrer, como é que vai ser? Porque, ai Jesus, eu sou tão fraco, tão falho. Não, meu irmão, você podia ser a pessoa mais perfeita do mundo, nunca tivesse xingado, nunca tivesse ficado nervoso, nunca tivesse ficado nervosa, nunca tivesse pensado nada mal, nunca tivesse acontecido nada mal na sua vida, e você fosse para o leito da morte, você estaria tão perdido como aquele pior pecador que existe. Só tem uma forma de você chegar lá naquela porta chamada morte, em paz, se você levar o sangue de Jesus na sua frente. Aí você pode chegar em paz. Eu o aceitei. Você aceita? Espera aí, presta bem atenção. Você aceita o sangue de Jesus entre você e Deus? Então você nunca vai apontar o dedo para condenar quem quer que seja, porque se você está salvo, é porque tem um sangue de Jesus entre você e Deus. E ele colocou isto: eu sou pecador, mas ele é Deus. Mas a química permanece entre mim, a matança do pecado, de modo que Deus me vê tão branco quanto a água que está no cloro. Deus está te vendo aqui nessa noite, irmão. Como é que Ele está te vendo?
tão branco como a água que está no cloro. Você dá conta de crer que você não tem pecado nesta noite? Você dá conta de crer que se chegar a sua hora, você não precisa ter embaraço, ter peso nenhum quanto à sua partida? Você dá conta de crer nisso? Deixe de lado esse fardo que chama seu nome. O nome que está lá no livro da vida do Cordeiro é o nome da minha alma, não é o nome da minha carne, não. Minha alma tem um nome. A sua alma tem um nome. Esse nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E você receberá ele numa pedrinha branca. Você sabe o que significa pedra branca? Revelação. Será revelado a você o seu novo nome, que Satanás não conhece. Deus reservou para revelar para nós depois que Satanás sair de cena. Porque Satanás ciranda com o meu nome, ele ciranda com o seu nome, mas ele não pode cirandar com o nome que está no livro da vida do Cordeiro, porque ele não conhece esse nome. E somente nós conheceremos quando chegar a hora. Quando você quiser falar mal de mim, cite meu nome à vontade, porque não é esse nome que Jesus colocou lá, não. Esse nome vai perecer junto com essa carne, e eu conhecerei o meu novo nome, contra o qual não há condenação. Você gosta do seu nome? Você acha o seu nome bonito? Pois Satanás pode fazer o que ele quiser com esse nome seu aí. Talvez quanto mais bonito for o seu nome, melhor para ele. Mas fique sabendo de uma coisa: você tem um outro nome que Satanás não conhece. Não tem como cirandar. Fala junto comigo. Meu pecado se foi. Glória a Deus, irmão. O que poderia ser o peso? O que poderia ser o embaraço que tão de perto nos rodeia? A Bíblia acaba de dizer: pecado, peso, embaraço, pecado. Mas ele se foi. Eu gosto de ouvir quando o pastor Joaquim menciona o que o irmão Brana disse assim: sai desse casco, sai desse casco, aprenda a viver a vida espiritual, deixa isso de lado, deixa esse humano de lado, deixa essa mulher trabalhosa de lado, deixa esse homem trabalhoso de lado, comece a viver no Espírito, comece a entender que quem vai no arrebatamento é aquele que eu não vejo no espelho. Eu posso vê-lo no espelho da palavra, mas no espelho físico não. Esse que eu vejo no espelho físico é pó. Ele vai para o pó, ou na morte ou na transformação. Mas tem um aqui dentro que eu olho no espelho e eu não vejo ele. Ele é quem vai no arrebatamento. É ele que ama Jesus. Não é a minha mente que ama Jesus, não. A minha mente, coitadinha, é muito fraca, ela se enreda demais com tanta coisa. E a sua? Nossa mente não.
mas tem algo aqui dentro que ama Jesus. É esse que vai. Se seu pecado se foi, então qual é o seu temor? Isso não é maravilhoso? Qual é o seu temor, meu irmão? Qual é o seu temor, minha irmã? Se seu pecado se foi, o ferrão do pecado foi tirado, que é a morte. O que nós deveríamos temer? A morte. Porém, esse ferrão foi tirado. Não existe mais morte para quem ama Jesus, para quem aceitou esse Jesus. Como ouvimos hoje de manhã, fez como Simeão, pegou esse Jesus e abraçou ele no peito e diz: agora sim, agora eu estou pronto. Eu conheci a minha salvação. Jesus é a minha salvação. Jesus é o meu perdão. Jesus é a limpeza da minha alma. Glória a Deus. Meu pecado se foi, então se foi minhas enfermidades, então se foi minhas acusações, então se foi minha morte. Nem mesmo pode chegar diante de Deus, porque há um sacrifício provido por Ele mesmo na sua presença todo o tempo, por aqueles que têm seus nomes lá, por mim, por você. Amanhã eu não peco. Só de você falar isso você já está pecando. A Bíblia diz: se você disser que não peca, você já está fazendo Deus mentiroso. Não, amanhã eu não vou pecar. Não é assim, irmãos. Você tem que dizer assim: amanhã Deus não vai ver meus pecados. Como Ele não viu hoje, como Ele não viu ontem, Ele não vai ver, porque o sacrifício do meu cordeiro está diante dele. Eu não quero pecar amanhã, eu não quero pecar, mas vou pecar, vou falhar. O irmão Brando diz: eu falho 10.000 vezes por dia, mas uma gota do sangue de Jesus Cristo seria o suficiente para tirar todo o pecado do mundo. Mas não tem só uma gota, tem uma fonte de sangue que jorra das veias do Emanuel. Irmãos, onde está a nossa fé para crer na simples palavra de Deus? Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Onde está a nossa fé para crer na simples palavra de Deus? Foi só o que Deus disse, para tomá-lo em sua palavra. Deus se oculta agora em simplicidade num grupinho humilde. Mas um desses dias Ele se manifestará como sempre fez nos dias passados. Aí o irmão Brana diz: vocês o amam? Parece que não, foi só uma Rosângela que falou amém. Vocês o amam? Eu entendo, é porque você não está esperando a pergunta. Aí a segunda vez você já... Agora a terceira vez, ele perguntou 3 vezes para Pedro: vocês o amam? Aí o irmão Brano então começa assim, ó: eu o amo o suficiente para crer na minha cura.
eu amo, para crer que Ele me perdoou, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Então não olhe mais para você. Você é um embaraço. Olhe para Jesus. Ame Jesus. Ame a Jesus. Somente ame a Jesus. Se você amá-lo, você crerá em sua simples palavra. E crendo em sua simples palavra, você pode remover montanhas. Estou certo ou não? Aquele que crê em mim, não foi assim que ele falou? Aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço. E ele disse: se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, diga a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares em seu coração, isto acontecerá. O que mais que você quer? Sinal? Senhor, me dá um sinal que eu recebi isso. Que sinal que é? Ele falou que é seu. Você não tem que pedir sinal não, é seu. Sabe o que você tem que fazer? Crer na simples palavra dele. Ah, mas quem falou isso foi aquele pregadorzinho lá do colarinho arrotado, que não, coitadinho, ele não sabe nem falar direito, fala tudo atrapalhado. Mas a palavra de Deus é simples. 70 tradutores para traduzir o que Jesus falou. Tiveram o maior trabalho para traduzir o que Jesus falou, porque Jesus falava: nós é, nós foi, nós vai. Jesus falou a língua mais humilde, mais simples que existia. Jesus usava palavras que eles não sabiam o que Jesus estava falando, tinha que saber, ver que palavra era aquela, de tão simples e humilde que era. 70 tradutores tiveram trabalho para traduzir as palavras de Jesus, porque Jesus falou no idioma mais simples que existe. Por exemplo, presta atenção, ele falou assim, pregado lá na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Aquele povão que estava lá dizia assim: ele está chamando por Elias, ele está chamando por alguém. Eles não sabiam o que ele estava falando. Mas alguém sabia, ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, você quer sinal para saber se você está curado? Você quer sinal para saber se Jesus vai te curar? Que isso? Isso aborrece ele. Se ele disse que se você crer nele, tudo é possível, então o que mais que você quer? Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Amar mais a Jesus.
Se você amar mais a Jesus, você vai crer em cada palavra da sua Bíblia, em cada palavra da sua pregação. Você vai crer de todo o seu coração, porque você ama Ele. Como é que você ama uma pessoa e não crê nela? Então você não ama ela, você está enganado. O profeta diz: a fé e o amor são irmãos gêmeos. Ele disse: não tem como você amar seu marido e não crer nele. Não tem como você amar sua esposa e não crer nela. Ele disse: você só crerá em Jesus se você amá-lo de todo o seu coração. O irmão Brana pergunta: vocês o amam? Que coisa, ele não é maravilhoso? Espero e tenho confiança que a mensagem produzirá o que se pretendeu, que os leve à posição de não procurarem coisas floridas. Quando vocês virem Deus em grandeza, vejam quão humilde é, e então vocês verão a Deus. Só isso aqui, para nós encerrarmos. Você preste bem atenção agora. Elias estava lá na caverna, orando. Ele queria um contato com Deus. Ele queria que Deus viesse ali. De repente houve uma fumaça. Não era Deus. Trovão, relâmpago, terremoto, vento. Não era Deus. Umbrana diz: tantos movimentos, tantas coisas que eles fazem, isso não tem nada a ver com Deus. Sensações. Ele simplesmente permaneceu lá até que ouviu uma voz mansa e delicada. Ei, voz! Vocês se lembram daquelas pregações que eu preguei há uns dias atrás sobre escutando sua voz? Quem se lembra de verdade, diga amém. Você tem que ouvir a voz. Enquanto você não ouvir a voz, você não tem o assim diz o Senhor. Você tem que estar na presença de Deus até ouvir a voz. Aquela voz mansa e delicada. Aí o irmão Brana diz simplesmente assim: o que era aquela voz? Às vezes você vem ao culto, ouve a pregação todinha, mas não ouviu a voz. Que coisa! Ouve toda a pregação, mas não ouviu a voz. A voz é aquela que foi para você, igual uma seta. Esse aí foi para mim, mas passou por alto. Mas se você se assenta aí nesse banco e liga no pregador, fica de olho na boca do pregador e dizendo assim: eu vou ouvir a voz, e quando eu ouvir a voz, a minha vida vai mudar. Isso vai ser lançado para bem longe de mim quando eu ouvir a voz. Quando eu ouvir a voz, eu vou ser curado. Quando eu ouvir a voz, o meu problema vai ser resolvido. Eu quero ouvir a voz. Eu não estou querendo sinal. Eu só quero captar a voz. Quando eu captar a voz, eu creio nela. E daí então, meu problema está resolvido. E no meio da pregação toda, de repente, você ouve a voz. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Você está ouvindo uma grande pregação, de repente, essa aí mudou minha vida. A palavra, a simples palavra, mas você tem que ter
algo que capta ela. Então ele cobriu o rosto e saiu. Quando ele ouviu a voz, ele disse: agora é Deus. Irmãos, nós não estamos interessados em movimentos, em barulhos. Nós estamos interessados em ouvir a voz, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que resolve nossos problemas. É a palavra de Deus que nos alinha com Deus. Se a palavra de Deus não te alinha com Deus, não tem escritório que alinha, não tem oração que alinha, não tem pai e mãe que alinha um filho com Deus. A única coisa que pode alinhar uma pessoa com Deus é a palavra de Deus, se ela ouvir. Será tão humilde, é tão humilde, as grandes curas acontecem de uma forma tão humilde, tão simples, que você chega a não acreditar. Mas foi tão simples, foi uma oração tão simples que eu fiz. Mas é assim que Deus trabalha. Será tão humilde que você falhará em ver a coisa toda, simplesmente seguirá em frente. Está vendo? Passa por cima e não vê. Simplesmente passa. É tão simples. Você quer Deus? Você quer o poder de Deus? Você quer os milagres de Deus? Você quer as maravilhas de Deus? Lembre-se que Deus vive em simplicidade. Para se manifestar em grandeza. O que o torna tão grande é o quão simples ele é. Lá em Chicago, um velho indivíduo, com muita instrução, subiu para pregar. E ele subiu todo inchado, todo jactancioso: eu vou abalar a reunião, a multidão. E desceu derrotado, de cabeça baixa. Aí o velho disse: se ele tivesse subido da maneira que desceu, ele teria descido da maneira que subiu. Isso mesmo. Você quer subir? Então desça. Você quer as grandes coisas de Deus? Procure lá embaixo. Vai procurar lá embaixo, nas coisas mais humildes. Aí nós encerramos agora assim. Você quer ser curado? Você quer ser libertado? Você quer ter convicção do seu arrebatamento? Você quer sair daqui alegre, feliz, regozijando? Porque só o pecado faria você sair daqui triste, abatido, contrariado. Mas você não tem. Nem Deus se lembra dos seus pecados, porque você não quer eles, você não aceita eles. Você lança eles fora através do seu arrependimento, da sua confissão, e o sangue de Jesus desfaz eles como cloro, e Deus não se lembra deles. Então você pode voltar para casa alegre, feliz, satisfeito, dizendo assim: se eu partir, eu estou bem, porque Deus não se lembra dos meus pecados. Eu estou salvo, a minha alma está mais alva do que a neve, não interessa o meu corpo. Então, se você quer essa grandeza na sua vida, o profeta disse: não tente ser peculiar, não tente ser um pássaro raro, não tente ser alguma coisa, simplesmente ame a Jesus. Vamos ficar de pé, de novo cantando com a alma.
eu a amo. Você quer cantar esse corinho crendo na sua cura? Você quer cantar ele crendo na sua cura? Então, faça isso. Crendo na cura daquela doença que vai vir amanhã, que vai vir daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano. Você diz, mas eu não estou doente. Todos nós estamos doentes, irmãos. Todos nós. Todos nós. O irmão Brana diz, Deus nos cura todo dia e nós não ficamos nem sabendo. Ele nos cura todo dia e nós não ficamos sabendo que Ele nos curou. Senão nós morreríamos. Irmãos, nós estamos vivendo debaixo de uma nuvem de bactérias e vírus e tudo quanto é morte. Nós estamos ingerindo morte. Ai de nós se Jesus não nos curasse todo dia. Cante crendo que a morte não vai antecipar a sua vida. Você vai viver até Jesus chegar com saúde. Cante crendo que você não vai morrer uma morte prematura, que você não vai adoecer, você não vai ficar numa UTI, você não vai ficar vegetando em cima de uma cama. Cante crendo, porque se você amar a Jesus, Jesus cuidará de você. Cante mesmo, cante amando mesmo, crendo na sua cura, na cura da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, de quem você ama. Cante amando Jesus, porque se você amar ao seu irmão, você está amando Jesus. Cante amando quem está do seu lado. Na internet, façam isso também. Aleluia. Eu amo, ame aquele que te persegue. Eu amo, porque Ele primeiro me e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Ele pagou o preço da sua cura. Você vai ao médico, a consulta é R$300, o exame é R$1.000, é 1.000 e tanto, os remédios é não sei quanto, e se tem que fazer uma cirurgia é não sei quanto, e vai gastando até gastar a casa, gasta a fazenda, gasta tudo, até que não tem outro jeito, o restinho que sobrou vai gastar com o caixão. Mas Jesus pagou o preço da nossa cura. Você não tem que gastar um centavo. Se você crer em Jesus, se você amar a Jesus, Ele pagou o preço. Você não tem que gastar um centavo com a sua saúde, porque Jesus pagou o preço. É verdade ou não é, irmãos? Você crê no Calvário ou não crê, irmão?
Se você não crê no Calvário, você está perdido. Mas se você crê no Calvário, além de você estar salvo, você também está curado de todas as suas enfermidades e de todas as suas dores. Ele veio para isso. Jesus veio para limpar as nossas almas e curar as nossas enfermidades. Por isso nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, sem nós merecermos. Só mais uma vez, eu quero que você creia. Eu quero que você não imagine que crê. Eu quero que você creia. Eu quero que você esqueça dessa doença, esqueça essa dor, esqueça os seus pecados. Se Deus esqueceu, por que você não esquece? Cante, crendo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Se Ele comprou minha salvação, o diabo perdeu o direito em mim, perdeu o direito em você. Agora você pode tomar posse da vida eterna. Vida eterna é vida em abundância. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E não é uma vida de dores, uma vida de gemidos, uma vida de doença, não. Em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, gente, isso é maravilhoso demais. Nós podemos até cantar outro coro agora. Vida, eu tenho vida, não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Vida, eu tenho vida, não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Os irmãos têm dificuldade de cantar comigo, porque eu canto baixo, né? Mas não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Satanás nos afronta. Tem hora que ele pega nós pelo pescoço e põe a nossa cara no chão e começa a dizer: você vai morrer, você está doente, você vai morrer, você está doente, você vai para o inferno, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. E a gente fica um pouco com a cara no chão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas de repente tem algo lá dentro que vem e começa a dizer assim: pelas suas pisaduras eu fui curado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pelas suas pisaduras eu fui curado. E de repente você levanta a cabeça e percebe que Satanás é apenas um blefe.
Se ele puder, ele te põe com a cara no chão, mas fique sabendo de uma coisa, ele não é nada. É só você levantar a cabeça e dizer: pelas suas pisaduras eu estou curado. Realmente minha cabeça está doendo, mas ele levou sobre si as minhas dores, e então eu não tenho que dar atenção a isso. E de repente aquilo desaparece. Irmão, não dê atenção às afrontas do diabo. Não dê atenção aos sintomas que o diabo traz. Suas doenças têm sintomas. Os sintomas são para dissolver a fé e trazer a incredulidade e te matar. Mas você passe por cima dos sintomas e diga: Jesus me curou. Jesus me curou. Jesus levou minhas dores. Está doendo, eu estou gemendo, mas eu vou levantar e andar. Porque eu amo aquele que me curou. Eu amo aquele que me salvou. E eu estou aqui é para servir a Ele. E Ele me deu vida e foi vida com abundância. E não tenha medo de falar em voz alta: Satanás, sai do meu caminho. Diga: mãe, eu estou aqui para servir a Deus, criando os meus filhos. Satanás, sai do meu caminho. Eu estou aqui para servir a Deus, cuidando da minha família. Eu preciso de saúde para cuidar da minha família. Eu preciso de saúde para ser um cristão. Satanás, sai do meu caminho. Você não tem direito na minha vida. Se eu tivesse pecado, você tinha direito de me matar. Mas eu não tenho pecado. Eu tenho sangue de Jesus. Diga junto comigo: eu tenho sangue de Jesus. Se eu pecar, eu tenho sangue de Jesus. Eu tenho um advogado junto a Deus. E não tenha medo. Endireita o peito, levanta a cabeça e fala em voz alta: Satanás, sai do meu caminho. Tudo que o diabo quer que você faz assim, ó. E fica assim: tadinho de mim, vou morrer, tadinho de mim, estou tão fraco, tadinho de mim, estou doente, tadinho. Tudo que Satanás quer é isso. Mas não faça isso, levante a cabeça. Olhe para frente. O Brandon fala na mensagem perseverante: endireita o peito e diga em voz alta: Satanás, sai do meu caminho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é meu. Jesus é meu. Nós vimos ontem na fita do irmão Brana. Jesus é meu, ele cantando, né? Se você ama Jesus, meu irmão, o diabo vai ficar bem longe de você. Eu sei que você ama. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração, vamos? Nosso Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor por mais este culto que revigorou a nossa fé, que nos ensinou que nós estamos curados. Antes da doença chegar, nós já fomos curados dela. Antes do pecado chegar, nós já tínhamos sido salvos. Antes do primeiro pecado, a graça já existia. Antes da primeira enfermidade, a cura já existia. Oh Pai, a vida é primeiro do que a morte. Por isso há ressurreição. Senhor, muito obrigado. Eu só tenho que te agradecer e sei que este povo também agradece ao Senhor. Não vai voltar ninguém doente para casa aqui. Não tem ninguém em casa doente. Doente é Satanás, porque a espinha dele está quebrada. O único que está gemendo de dor é ele, porque a espinha dele está quebrada.
Nós não, nós estamos curados. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Vamos cumprir os nossos dias, determinados por Deus, para cumprir os seus propósitos, com vida e saúde, com prazer de viver, alimentando bem, dormindo bem, trabalhando bem, sorrindo bem, com alegria em nossos corações, porque fomos salvos, não existe mais assunto de pecado na nossa vida, e as enfermidades não têm nenhum poder, nenhuma força sobre nós. Então nós vamos para casa regozijando, dando glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não é o pastor Jedson que poderia fazer qualquer coisa, nem o pastor Joaquim, nem o irmão Brana, nem qualquer outro pastor. Só Jesus podia, e Ele fez. Está feito, e nós o amamos por isso. O que eu posso fazer é estimular a sua fé, o seu amor por Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu estou alegre, muito alegre com Jesus. Eu estou alegre com Jesus. Você está alegre com Jesus? Dê glória a Deus então. Fala alguma coisa para Jesus. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer falar alguma coisa para ela. Fale alguma coisa para Ele, se você ama Ele. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, Jesus. É tão bom você ver uma pessoa que te ama falando o seu nome. Jesus gosta de nos ver falando o nome dEle. Jesus, Jesus. Nós não usamos esse nome em vão, porque nós o amamos. Por isso nós falamos Jesus. Graça, graça, graça. Aleluia. Irmão, deixa Jesus colocar um desejo no seu coração agora. Diga assim: Jesus, coloca um desejo no meu coração, porque o que eu desejar aqui nesse culto, eu vou receber. Coloca o desejo certo no meu coração. Fala para Ele. Fala para Ele colocar o desejo certo no seu coração. E a hora que o seu coração desejar, você apenas diga amém. Significa assim seja, e assim será. Aleluia. Você quer isso? Quer que Deus coloque um desejo aí? Então eu vou ficar caladinho para Deus colocar. A hora que Ele colocar um desejo no seu coração, você apenas diga amém em voz alta, porque isto será seu. Se você tiver medo de dizer amém, você vai perder a sua bênção. Mas se você tiver coragem de dizer amém, então é seu. É seu. É seu. Você já alcançou. Na internet, na sala da sua casa. Se você tiver coragem de dizer amém aí, junto com quem você estiver aí,
É seu. Jesus te deu isso. É a bênção deste culto. Aleluia. Aleluia. Eu digo amém ao desejo do meu coração. Eu digo amém ao desejo do meu coração. Assim seja. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez agora. Eu amo, porque levante suas mãos para Ele. Me amo e comprou minha salvação no madeiro. Abrace sua bênção, abrace sua bênção, olhe um para o outro, transmita a virtude deste abraço, um para o outro. Nesse abraço tem virtude. Eu quero que você olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã que está do seu lado aí. Esse abraço tem virtude, viu? E vão com Deus, e volte amanhã para o culto de oração. A partir das 18h30, terça-feira continua o programa Nunca Separar, quarta-feira estaremos aqui, quinta-feira Nunca Separar, sexta juntos aqui, sábado Nunca Separar, e assim nós vamos, né? Domingo, e as bênçãos continuam. Fale com seu irmão no programa, tá? Não fique indiferente não, não comece a esquecer um do outro não, por favor, não deixe o diabo trabalhar com você não. Peça a Jesus para nunca deixar você se separar. Procure falar com alguém que Deus pôr no seu coração. Esse programa é para isso. É para que você possa trazer um consolo, um encorajamento, uma alegria para alguém. Se você fica indiferente, isso não é bom para você. Não é bom. Fique sempre dentro daquilo que Deus está fazendo, que você só tem a ganhar. Deus os abençoe, meus irmãos, até nos vermos novamente. Orem por mim e por minha família, e eu estarei orando por vocês. Amém. Sua